Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Vamos retomar aqui nossos trabalhos, né, da segunda semana indigenista. Hoje, então, à tarde, nós temos essa pequena palestra minha, não vai ser nada rápido para tomar o tempo dos senhores, das senhoras, vai ser algo breve. É, na verdade, uma comunicação que eu fiz na OAB do Distrito Federal, né, a convite da Comissão da Memória, foi evento nosso da Comissão da Memória e da Verdade da OAB. Eu sou membro, né, da comissão, e nela eu quis, além de, enfim, houve uma outra palestra de um colega que é da Comissão da Memória e da Verdade da UNB, sobre o trajeto aí no regime militar dos desaparecidos e mortos, né, no regime militar mais recente do Brasil, que é 1964 a 85, e aí eu não enveredei tanto por isso, mas enveredei por algo que não se estuda, que é na República Velha, na história do Brasil, né, lá naquele período que vai de 89 até 30, a convenção historiográfica nossa, o percurso de homens e mulheres, mas sobretudo mais homens mesmo, que, porque não fizeram parte, né, do status quo, não aderiram à República proclamada em 1889, ficaram muito apagados da história. E essa é a minha tese em relação a um jurisconsulto brasileiro que é muito importante para a história do indigenismo no Brasil, interessantemente, que é o ministro João Mendes de Almeida Júnior, de quem eu vou falar, então, brevemente, como eu falei aqui para vocês, nesse período. E aí, claro, se tiver questionamentos, depois vai ter a mesa da ANSEF, Diálogos Indigenistas. Então, acho que, né, enfim, eventuais coisas que não sejam muito pontuais do João Mendes, acho que a gente pode deixar para o debate final, né, depois da fala da professora Maria Lúcia e do Fernando, tá ok? Então, vamos lá. O João Mendes de Almeida Júnior, como o nome indica, era filho de um João Mendes de Almeida, né, que foi o chefe político em São Paulo do Partido Conservador durante boa parte do século XIX, na segunda metade do século XIX, e que dividia com o conselheiro Antônio Prado essa chefatura, e viviam as turmas os dois, quer dizer, o Partido Conservador Paulista não era unívoco, em hipótese alguma, na segunda metade do século XIX de São Paulo, e os dois chefes se batiam justamente por causa do problema da abolição. Enquanto João Mendes de Almeida é um jurista maranhense de origem, irmão de outro que eu vou citar aqui já já, ultracatólico, toda a família é ultracatólica, e ele tinha um posicionamento absolutamente abolicionista, mesmo que fosse por gradativo e com reconhecimento dos ditos direitos aos proprietários, direito de alguma indenização simbólica. Na verdade, ele era um abolicionista, a família Mendes de Almeida era frontalmente, publicamente abolicionista. E o Partido Conservador em São Paulo, obviamente, não era em sua maioria abolicionista, em hipótese alguma, né? E aí, João Mendes de Almeida, pai, né, ele então é deputado-geral lá na Corte do Rio por São Paulo, e tem uma atuação, né, como ele, o irmão, a família toda é das letras jurídicas, então ele tem uma atuação também no jornalismo, ele é genealogista, jornalista e historiador, ao tempo dele, né? Mas tem uma atuação enquanto jurista, mas mais na política mesmo, né? O irmão dele, eu não vou ficar entrando tanto em detalhes, é só para vocês saberem quem foi o João Mendes Júnior, né? O irmão do João Pai e tio e grande figura dessa família é o fundador, por assim dizer, dessa linhagem, que é o Cândido Mendes de Almeida, né? No Rio, eu sou do Rio, né? Quer dizer, a gente conhece muito a família, né? Porque eles têm uma universidade com o nome deles até hoje, no Rio de Janeiro, que é uma universidade privada muito mais antiga, inclusive, do que a PUC do Rio, que é a Universidade Cândido Mendes, né? É a família Mendes de Almeida. Eles são do interior do Maranhão, né? São Bernardo do Brejo, dos Anapurus, se bacharelam por Olinda, naquele período ali, regencial brasileiro, extremamente conturbado, né? Como eu falei, é uma família que se distingue por ser ultracatólica, que no linguajar do 19, pejorativamente, era chamada de ultramontana. São os ultramontanos, aqueles que são tão católicos, né, que seriam papistas radicais, né,
e defenderiam uma ordem católica para uma recatolicização, uma recristianização da sociedade do seu tempo, já no 19. Então eles eram pejorados, do modo pejorado, chamados de ultramontanos. Todos eles eram os Mendes de Almeida. E o Cândido Mendes, então, ele se destacou na sociedade brasileira porque ele foi advogado, né, dos bispos na famigerada, na questão, chamada questão dos bispos, né? Na década de 1870, o governo imperial processou, julgou e condenou os bispos de Olinda e de Belém do Grão-Pará à prisão no Brasil, porque eles defenderam que nas suas dioceses vigiria, né, estaria vigente uma bula que tinha vindo, na verdade, uma orientação, né, da Santa Sé, que dizia que os maçons não deveriam participar da vida eclesiástica, mesmo que fossem irmandades. As irmandades, aí eu vou só fazer esse parênteses para entrar no João Mendes, as irmandades não eram das dioceses, em hipótese alguma, elas são sociedades, elas são associações de leigos católicos fiéis leigos católicos, e não de clérigos. Elas são associações, portanto, civis, entre aspas. Esse é o grande problema num Estado nacional que era, o Estado e a Igreja eram unidos no sistema de padroado régio. Então, havia os que entendiam que era uma associação que, embora fosse católica, não tinha que obedecer às leis diocesanas ou vaticanas, e sim às leis do Império, porque era uma associação civil, né? Eles tentavam fazer essa separação desde aquele tempo. Só que havia o problema do pensador jurídico, né? O jurista católico dizia, não, o Império é católico. A Constituição do país diz que a religião oficial é católica. As outras podem existir, mas a religião do Império é a religião do Estado, a religião da dinastia. Tudo é uma coisa só. E, portanto, o que vier da Santa Sé, sendo católico, terá de ser obedecido pelos católicos brasileiros. E aí, a discussão não dá para eu entrar nessa discussão aqui, só para comentar que a família Mendes de Almeida está desde esses primórdios na defesa dos clérigos, na defesa dos bispos, que, de uma maneira assintosa, do ponto de vista católico, foram condenados pelo Estado, inclusive a trabalhos forçados, mas o imperador commutou a pena, né? E eles ficaram presos na fortaleza de São João, lá no Rio de Janeiro. Dom Vital de Oliveira, bispo de Olinda e Recife, e Dom Antônio de Macedo Costa, bispo de Belém do Grão-Pará. E o advogado principal dos bispos era o doutor Cândido Mendes de Almeida, que todos reconhecem que ele, né, e depois esse sobrinho deles que eu vou falar, era um gênio, era uma pessoa, eles eram enciclopédias de direito ambulante, né, todos eles. Sabiam de cor, né, em latim, inclusive, porque eles falavam latim, eles eram latinistas, né, e eles sabiam, não é, as ordenações afonsinas, manuelinas, filipinas, todas de trás para frente. E sabiam naturalmente que conheciam muito, no caso do Cândido Mendes, as bulas papais todas que garantiram aos reis de Portugal e seus sucessores imperadores do Brasil os direitos hereditários sobre a administração eclesiástica. Então, o senador Mendes de Almeida e o deputado Mendes de Almeida João, né, João Pai, são os grandes ícones e ídolos, naturalmente, do nosso aqui microbiografado, que é o João Mendes de Almeida Júnior, que nasce, portanto, já na segunda metade do 19, né, em 56, lá em São Paulo, onde o pai teve uma prole imensa, né, 12 filhos, sei lá, e o João Mendes, jovenzinho, obviamente vai fazer direito, né, a família inteira é jurídica, então ele cursa o Largo São Francisco, em 77 se bacharela, obtendo grau de doutor em 80, que era como eles defendiam, né, defendiam a tese. Dado o capital político do pai, ele logo se elege vereador em São Paulo, preside a Câmara Municipal de São Paulo de 81 a 82, como herdeiro, né, dessa primogênito, inclusive, do ramo paulista dos Mendes de Almeida. E aí é muito interessante, na década abolicionista, que são os anos 1880, ele se engaja como jornalista, eles todos eram, né, jornalistas também. Ele dirige a Gazeta de Mojimirim, e nessa região, né, a região Mojimirim, é onde vai ocorrer embates de abolicionistas com escravagistas medonhos. O principal deles ocorre em fevereiro de 1888, o ano da própria Lei Áurea. Hoje em dia, a historiografia ela tem voltado, né, o olhar para não somente as lutas
dos escravos, dos escravizados, né, que se rebelavam contra a legislação, né, e o ordenamento jurídico escravista brasileiro, mas também para as lideranças abolicionistas. João Mendes, por enquanto, ainda não ganhou aí o seu lugarzinho no panteão, né, que a gente cria para os abolicionistas, mas ele merece o lugar dele. E aí eu resgato uma coisa que, de fato, até a professora Ângela Alonso, né, professora querida, que é da USP, né, atualmente a maior especialista no movimento abolicionista que a gente tem, uma das maiores, né, que é a autora de Flores, Votos e Balas, ela mesma não sabia tanto assim, eu comentei com ela, né, da participação do João Mendes Júnior, né, nessa historiada toda que ocorre em fevereiro de 88, quando o amigo dele, Firmino de Araújo, que é um delegado de polícia, né, delegado de polícia, que não sendo escravagista, né, não tinha como, ele era abolicionista, mesmo que não fosse descarado. Mas o que esse delegado faz? Ele se recusa a ir à caça de quilombolas, de escravizados fugidos de fazenda. E ele, com isso, obviamente, estava afrontando a ordem local, né, dos fazendeiros que diziam que a polícia tinha, sim, que perseguir, ir lá, caçar, trazer de volta, e ele diz que não vai obedecer nada, porque não tem lei mandando ele fazer isso, então ele diz que ele não vai fazer mais nada disso. E aí, incrivelmente, os fazendeiros da região se reúnem, vários deles eram norte-americanos, vindos direto mesmo da guerra de secessão do sul, que saíram de lá e não podiam mais ter escravo lá e foram para São Paulo para ter escravos, né? É a origem da cidade lá de Americana, né? Essas cidades do interior de São Paulo que tem famílias norte-americanas descendentes até hoje, né? Lá na estrutura de poder local, eu não conheço muito, mas enfim, com certeza ainda se mantém muitas. E aí esses fazendeiros norte-americanos de origem norte-americana sulista, vários ainda eram norte-americanos, nem falavam português direito, se juntam com alguns fazendeiros brasileiros e pegam esse Firmino de Araújo e massacram esse homem. Matam, esquartejam esse homem na frente da mulher e da filha dele. E só não mataram a mulher e a filha porque eles, amigos lá, empregados, só conseguiram elas se esconderem em forno para não ser pegas pela sanha assassina dos fazendeiros locais. E isso é fevereiro de 88, às vésperas da Lei Áurea. João Mendes está onde? Está junto com esse amigo dele e foge. Ele foge porque, como ele era o diretor da Gazeta e publicava os artigos dos abolicionistas, os fazendeiros disseram que iam matá-lo também. Mata esse aí também, que esse aí também protege toda essa gente. E aí ele foge de lá na ocasião e depois ele volta, né, quando os ânimos estão mais acalmados. E aí, obviamente, em março, né, abril, a Lei Áurea caminha, porque o parlamento é aberto no Rio de Janeiro, pela princesa regente, Dona Isabel, e em maio, num golpe palaciano, porque a Lei Áurea, em grande medida, é um golpe de Estado, isso dito pelos reacionários que se contrapunham frontalmente a ela, a regência e a Lei Áurea. Então eles dizem, ela deu um golpe de Estado para apiar do poder o primeiro-ministro, e aí faz passar a lei, que a gente chama de Lei Áurea. Então, nesse momento, o que vai acontecer? Os Mendes de Almeida estão todos, o senador já tinha morrido, mas o deputado João Pai, o João Filho, o Cândido Filho no Rio, o Fernando, enfim, todos eles estão ali para sustentar o império. Eles são parte do Partido Conservador, a parte católica, engajada, né, militante, que diz, não, o Brasil só tem sustentáculo com a monarquia. Se acabar a monarquia, acaba o Brasil. E isso a gente não admite. Então eles se engajam no que eu chamo de isabelismo, né? Eles dizem, tudo se fará para que Dona Isabel, a herdeira legítima, seja coroada imperatriz e nada pode se contrapor a ela. E eles têm apoiamento popular, né, porque a Guarda Negra da Redentora arregimentou milhares de negros, né, no Brasil, não só no Rio de Janeiro, mas em capitais do Brasil, a favor do Terceiro Reinado. E aí eles se engajam nisso, com o golpe, né, de novembro de 1889. Não só a família Bragança é apiada do poder, como toda essa rede de apoiamentos, né, no Rio de Janeiro e nas províncias, também, obviamente, é tirada do poder. A primeira coisa que fazem é aposentar um monte de gente ligada à família imperial. No caso do João, olha o azar. Ele tinha passado para ser professor do Largo São Francisco, em 89, e aí vem a República e ele não pode ser nomeado. Então ele fica impedido, ele passou por concurso público, né? E ele fica impedido de dar aula no Largo São Francisco. Então tem que esperar passar toda essa convulsão aí em torno da República. Em 1891,
consegue a nomeação para direito canônico, criminal e civil para lecionar no que hoje é a USP, né? Lá em São Francisco. E aí ele combate de todas as forças a República está lá no 15 de novembro, e aí e é muito interessante, né? A biografia dele ainda não existe, né? Então, mas do que eu já resgatei, ele recebia várias ameaças de morte, do que eu já li, e ele não se amedrontava, não. Ele pediu proteção policial várias vezes, a casa dele tinha proteção policial, como hoje, né? Existe isso, já tinha naquele tempo, e ele devia ter amigo de delegado, claro, que é jurista também, claro, e tinha proteção. E aí ocorre que em março de 1897, em decorrência da Guerra de Canudos, o correligionário Coronel Gentil de Castro, proprietário de diversos jornais monarquistas do Rio de Janeiro, é assassinado no trem que subia para Petrópolis. Os soldados e militares envolvidos no caso iam matar o Visconde de Ouro Preto, o Conde Afonso Celso, que é o filho do Visconde de Ouro Preto, e o Gentil de Castro. Mas eles só conseguiram matar o Gentil de Castro. Os outros dois saíram do trem, né, andando, eles se jogaram lá no subúrbio do Rio, e interessantemente, mulheres, né, o Afonso Celso narra que mulheres do povo os acolheram em casa para não deixar os soldados pegarem. O Visconde de Ouro Preto e o filho, o Visconde de Ouro Preto tinha sido o quê? O último primeiro-ministro da monarquia, né? E aí o João Mendes, lá em São Paulo, obtém proteção policial de novo. Haja vista quererem os jacobinos matá-lo. Quer dizer, os jacobinos foram à casa dele para tentar matar. E aí ele de novo pede proteção, porque senão a casa dele ia ser invadida e ele ia ser assassinado. Ele e a família, né? Ele já tinha família. Em 1898 morre o pai dele e ele continua na luta isabelista. Mas, enfim, é amigo, né, dos juristas e tal. É nomeado em 1901 para promover a reforma judiciária do Estado de São Paulo. Inclusive como autor do Código Criminal de São Paulo. Vocês sabem, né, aqui está o professor Dr. João Pedro, sabe que na República Velha você tinha legislação, a ideia de federação que quiseram dar da Mimes e dos Estados Unidos, você podia legislar, né, criminalmente, né, nos estados. Então você pode ter código criminal e código processual penal do estado. Então ele foi encarregado de fazer essa reforma em São Paulo. E aí, tanto que as coisas que ele produziu, as coisas que ele produziu são consideradas por pessoas que se debruçaram como de excelência, etc. E aí, para nós, vale essa conexão muito desconhecida, né, do João Mendes em todas essas áreas, né, que no fundo é a militância católica dele, é o fio condutor para entender tudo isso. Existia lá uma sociedade de etnografia e civilização dos índios de São Paulo, e ele então vai palestrar nessa sociedade como digno sucessor do pai dele, que era um homem erudito também, né, como o tio também já tinha sido. E aí ele vai palestrar sobre tema que tanto nos interessa aqui, inclusive ele fala, né, de descidas e correrias, etc. Eles tinham um conhecimento histórico, jurídico, era uma coisa fenomenal, né, essa família toda. E aí ele vai justamente mostrar como que há uma dívida histórica gigantesca da nação brasileira com as ditas nações indígenas, com os povos indígenas. E aí nessas palestras, são 3, ele fica lá esclarecendo, e é claro, ao modo dele, né, sem ser nos termos nossos atuais, claro que não. Até porque ele era o seu filho do seu tempo, integracionista, assimilacionista com os indígenas. Mas ele defendia com radicalidade o direito congênito, dizia ele, né, hereditário, congênito, que os indígenas possuem à sua própria terra. E aí ele explicava o porquê, e aí ele mostrava, ele provava na legislação avoenga portuguesa, né, lusa, sobretudo ele exaltava a legislação bragantina, que é 1640 em diante, e aí ele diz, olha só porque tinha brasileiros lá que aconselhavam os reis, era não somente Antônio Vieira, que a gente, né, tanto exalta, mas era também Gusmão. E aí ele diz, olha lá, Bartolomeu de Gusmão, por que ele está lá? Ele é um brasileiro, já mestiço, né? Então ele gostava, quer dizer, ele está lá assessorando os reis, e aí a glória de São Paulo, ele estava lá exaltando São Paulo. E eles conseguiam esse tipo de coisa, né? Que nos alvarás régios, os monarcas bragantinos dissessem claramente que a terra onde o índio está não pode ser turbada, esbulhada, nada disso. Ela tem que ser respeitada, ali ele tem que ser mantido, e aí ele vai, eu vou ler aqui para vocês os termos, né, rebuscadíssimos que ele usa dentro do direito possessório, né,
A linguagem dele é uma linguagem civilista, né? Ele foi tudo também, foi processualista, criminalista, porque ele era um grande jurisconsulto. Mas a questão é a linguagem do direito civil. Então ele diz, olha, mas aí é que ele faz toda a diferenciação. Ele diz, tudo bem, eu estou falando aqui em termos civis, em termos romanos, mas o direito que eles têm é outro. É isso que ele indica. Ele fala, eles têm um direito que os demais não têm. E aí ele vai mostrando por quê. Eu vou ler aqui alguns trechos. Ele fala, eles têm ius possessiones e ius possidendi. Os demais não. Eles têm um direito, digamos, de possuir essa posse, congênita, e hereditariamente garantida. Isso tudo ele desenvolve no âmbito, evidentemente, do seu professorado, da sua atuação no Largo São Francisco. Ele foi convidado, em 1910, a dirigir o Largo São Francisco. Então, ele é o diretor da faculdade. Quer dizer, o homem era tudo também, tinha uma potência, fazia tudo ao mesmo tempo. Então, como está ali, ele fez as bases do Código de Processo Civil e Criminal do Estado. E, segundo os escultores, João Mendes, o projeto representa um magistral trabalho, repleto de ensinamentos, etc. Assim, antes disso, ele tinha tudo tentado para que o filho de Dona Isabel, Dom Luiz, desembarcasse em São Paulo e no Rio de Janeiro para, enfim, ser recebido pela população. Isso foi em 1907, mas o STF denegou o HC, o habeas corpus, e o príncipe não desembarcou. Então, isso tudo, o João Mendes está metido nisso tudo. Em 1912, aí sim, ele publica o opúsculo, que é sobre os direitos dos indígenas do Brasil, que ele chama, vou ler aqui o título completo, Os Indígenas do Brasil, Seus Direitos Individuais e Políticos. Esse é o nome do livreto dele. Nesse livreto, então, ele concentra as 3 conferências que ele proferiu na Sociedade de Etnografia e mais uma que o pai proferiu sobre a origem genealógica dos paulistas, esse entroncamento com os indígenas, essa historiada toda. E aí ele diz, que é o que eu chamo de indigenato mendesiano, o João Mendes de Almeida Júnior, então vai, com muita erudição jurídica, ele vai mostrando por que os índios têm o direito a essa terra de modo diverso, de outros, da posse do não indígena, ele diz, a outra vai ser título adquirido, o Estado reconhece esse direito. Eles não, o Estado não reconhece nada, porque o direito eles já tinham. Então, o Estado pode até declarar, que é o caso da FUNAI, a gente declara uma terra indígena, mas a gente não reconhece nada, porque ele já tem um direito, que dirá, ele é originário. Eles já tinham, óbvio que existe uma cosmovisão desse autor por trás, é um autor católico, é um autor também tomista, neotomista, neo-aristotélico, seja lá o que for que se queira chamar, um autor que pensa que nós somos família também, pensa em termos genealógicos, clânicos, digamos assim, e ele acreditava que eles tinham um direito pelo nascimento. O nascimento condicionava uma diferença entre nós, indígenas e não. Ele, evidentemente, ele acreditava que com o tempo existiria assimilação e integração, mas ele defendia com radicalidade o que José Bonifácio já tinha defendido, que é que você não pode abordar os índios para querer que eles se abrasileirem, ou antes disso que era português, lusificar, se não for com fraternidade, amor, etc, etc. Eles já tinham tudo isso, que é, obviamente, o cristianismo, mas modo brando, etc, tudo aquilo. Só que ele defendia com radicalidade o estatuto jurídico diferenciado da terra indígena dentro desse estudo dos direitos possessórios. E aí o que é incrível é que em 1916 ele já era meio enfermo, eu não consegui averiguar o que ele tinha de doença, mas ele já estava ficando muito enfermo, muita luta que ele teve envolvido também. E aí o presidente Venceslau Braz Pereira Gomes o nomeia para o STF. E aí eu tirei é muito engraçado, um trecho de jornal do Couto de Magalhães, sobrinho, contando a nomeação do João Mendes. E aí o Couto de Magalhães diz assim: quase não se acredita, o governo federal nomeou o Dr. João Mendes Júnior ministro do Supremo? Pergunta. Realmente é para a gente boquiabrir-se de pasmo e desmandibular-se de surpresa. Estamos habituados a ver a União alçar ao Olimpo da Justiça os robonê da política militante,
deixando de parte os verdadeiros juristas, aqueles que por seus méritos eram os únicos dignos da alta investidura. E eis que, de repente, bem inspirada, a União muda de rumo, num gesto que desperta aplausos em toda parte. Estende a mão ao nosso primeiro mestre do direito, convida-o a tomar assento no Supremo Tribunal. Ah, se o governo procedesse sempre assim! Não é o Dr. João Mendes Júnior que merece os parabéns, mas o Dr. Venceslau Braz, pelo acerto na escolha. O novo e venerando ministro está identificado de tal forma com a lei, as ordenações, as institutas e os praxistas, que só respira Velasco e Pegas. É Pegas, né, João? É Pegas. Os nomes, né, dos juristas que eles davam. E só se acha bem quando comenta com Jácio, interpreta o digesto e sonha com Potier. Almoça direito romano, janta praxe forense e ceia o Código Civil. Não alterará de menu, entrando para o Supremo, pois ali continuará a ser o mestre e o jurisconsulto. Em vez de ensinar aos jovens estudantes, ensinará aos velhos, que com ele terão sempre o que aprender. Sacerdote da lei, não se intrometerá em política, que na corrupta acepção em que é tida hoje em dia, não se compadece com aquela. Então, enfim, um correligionário dele, né, sobrinho de um indigenista, que foi o general Couto de Magalhães, presidente de São Paulo também, presidente de Goiás, lutou na Guerra do Paraguai, enfim, quando presidiu Mato Grosso, o general Couto de Magalhães fez até um colégio, né, para crianças indígenas, chamou Princesa Dona Isabel, colégio, enfim, envolvidos também na catequese e civilização, como eles chamavam, muito envolvidos com a catequese e civilização dos indígenas, preocupados, né, com os indígenas. A preocupação deles tinha razoabilidade, porque nesses debates que vão culminar com o SPI 1910, que vai ser leigo, né, vai ser estatal laico, digamos assim, não será religioso, não será católico, que não era o que João Mendes, por exemplo, queria. A preocupação deles é lídima porque na mesma época homens do governo, do poder, enfim, como o Iering de São Paulo, não o Iering jurista, né, parente dele, enfim, propunham exterminar os índios brasileiros que se contrapusessem ao progresso e à civilização. Então, nesses debates, tinha muita gente que defendia o extermínio. E aí o João Mendes, apavorado, claro, como homem, né, católico e líder católico, eles ficavam pensando que podia vencer, né, esse tipo de ideia. E a República, que não ligava nada mesmo, né, óbvio, a ordem república não ligava nada para direitos indígenas, né, inclusive na Constituição republicana tinha mexido, né, tinha alterado o problema que era da catequese e civilização, a República não ia mais poder apoiar o nome, né, de catequese, né, ainda que houvesse civilização. Então o João Mendes se preocupa e ele quer se antecipar, evidentemente, ele quer que haja uma união de forças católicas para que os indígenas recebam catequese e civilização nos moldes do que já existia no 800, mas só que agora renovados, enfim, com novos ares, e sobretudo de uma forma sistematizada, de uma forma governamental, inclusive, né? Eles queriam que nascesse essa agência governamental. O modelo dos Estados Unidos da América ressoava muito para os brasileiros, então ele, nessas conferências, vai falar como que foi a sociedade deles lá, o SPI dos Estados Unidos, né? Século XIX, e como que já estava ali na transição para o 20. Como lá era tudo federal, então todas essas iniciativas acabavam sendo muito relegadas aos estados, né? Ele diz, São Paulo, que tanto imita o estado da Virgínia, tem que fazer a mesma coisa, e tem que se preocupar com a educação dos silvícolas, né? Então tem que prover a isso tudo, tem que fazer a sua sociedade, blá, blá, blá. Ele fica defendendo esse tipo de coisa, né, o tempo todo, que a administração pública cuide da educação dos indígenas, né? E aí, só para concluir aqui, ele acreditava, é muito engraçada a visão dele, ele acreditava, como vários, né, da época dele, que os indígenas conheciam muito bem o direito civil, por exemplo, luso-brasileiro, né? E aí ele dizia assim, o direito civil dos indígenas nas relações de família está bem descrito pelo padre Ivo Devier e pelo Dr. João Mendes, que é o pai dele, né? Quanto à propriedade e obrigações, as cartas dos padres Nóbrega e Anchieta revelam o respeito que eles tinham à fé dos contratos
e as solenidades de que os revestiam, e os padres de Montoro e Figueira, as denominações que eles davam a títulos de direito, correspondentes à compra e venda, à doação e a outros. Então é muito interessante, eles tentavam enxergar nos povos indígenas, né, pré-portugueses, vamos dizer assim, né, pré-brasileiros, eles queriam dizer, olha, eles entendem de tudo. A gente pensa que eles não entendem, que eles são boçais, mas isso não é verdade. Eles já conheciam o direito civil antes, eles já sacralizavam o contrato, pacta sunt servanda lá, eles já faziam isso, eles já tinham isso. Então, assim, uma visão, obviamente, colonial, mas uma visão que no seu afã, né, colonial e colonializante, era uma visão protetiva, né? Uma visão que nós, até hoje, né, herdamos da tutela, né? A tutela dos indígenas, que ele, obviamente, era a favor. Mas ele, não é porque ele era a favor, que ele não deixa de denunciar o tempo inteiro na escrita dele a barbárie cometida contra os indígenas. Porque ele conhecia a história, então ele vai dizendo tudo que, por exemplo, as câmaras municipais no Brasil faziam para se apossar das terras, dizendo que iam demarcar e que iam ajudar, iam lá e pegavam tudo e deixavam os índios na miséria. Ele conta tudo isso, né, nessas conferências, e advoga como grande jurisconsulto, isso que a gente vai ler aqui agora. Né? Enfim, teve a Lei de Terras de 1850, tentando, né, organizar fundiariamente o Brasil, que estava solidificando seu Estado Nacional, e aí ele lembra, no artigo 12, parágrafo 1º, reserva parte das terras devolutas para a colonização dos indígenas. O regulamento 1318 de 54 estatui que as reservas para a colonização e aldeamento dos indígenas, onde existirem ordens selvagens, não se confunde com o reconhecimento de que as terras indígenas que já existiam, provenientes dos antigos aldeamentos coloniais, eram de ocupação e posse permanente dos índios. Isso é o João Mendes defendendo, né? Porque senão ele percebia que havia outras visões que iam dizer, não, mas essas onde teve índio e não tem mais, isso aí não é mais indígena não. Se eles saíram, perdeu. E aí eles diziam, não, depende. Se ele sair, aí é uma discussão muito atual, né? Que é a discussão do indigenato que ele mesmo sistematizou. Aí diz ele, João Mendes, o indígena primariamente estabelecido tem a cedum positio, que constitui o fundamento da posse, segundo o conhecido texto do jurisconsulto Paulo, a que se referem Savii, Molitor, Mainz, etc. Mas o indígena, além desse ius possessionis, tem o ius possidendi, que já lhe é reconhecido preliminarmente legitimado desde o alvará de 1º de abril de 1680, como direito congênito. Ao indigenato é que melhor se aplica o texto do jurisconsulto Paulo, que diz lá, né, em latim, assim chamada porque é naturalmente realizada pelo possuidor. Então é claro que é uma visão justnaturalista, é claro que é uma visão de direito hereditário, por exemplo. Inclusive eu coloquei até nesse texto, saiu aqui no livro da Procuradoria-Geral da República, né, da ANPR, a ANPR publicou, que foi lá a monografia sobre isso, né, sobre demarcação territorial e o dito marco temporal que o STF, a jurisprudência do STF criou. E aí eu digo que, na verdade, é óbvio que ele identificava esse indigenado, o nome até que ele aplica, é um nome que eu não vou dizer que seja integralmente por isso, claro que não, mas ele sabia isso, claro, que era o nome de um instituto jurídico nobiliárquico germânico, que ele emprega, que é um instituto jurídico que diz, se uma família estrangeira chega numa terra qualquer, e lá ela quer ter direito naquela terra, uma família, né, de origem nobre, pequena, digamos, chega num outro lugar, né, dentro daquele grande império germânico, e ela quer ter direito de representar, de se fazer representar naquele local, naquele novo local, essa família tem que se indigenizar. Então, em alemão, existe a expressão indigenat e incolat, que são quase sinônimos, no direito nobiliário germânico, que diz, se essa família chegou aqui 100, 200 anos atrás e se indigenizou, ficou aqui na terra e passou a pertencer à terra, ela vai representar, ela vai ter direitos sobre a terra e vai poder falar numa dieta, né? Dieta local e depois até, se ela subir na hierarquia, de uma dieta do Sacro Império, que era o que existia. Então ele sabia isso tudo, obviamente ele estava usando conceitos de que ele podia dispor do direito civil, do direito possessório, dos direitos reais, para defender os direitos dos índios, daqui, dos ameríndios, né, dos habitantes originários da América, às suas terras. Então ele aplicava o máximo que ele tinha
e é difícil, né, a gente ver desses jurisconsultos brasileiros quem dominasse como ele dominasse. Então ele dizia, não tem como alegar que é uma terra igual a dos demais, né? A posse, dizia ele, a posse indígena, a posse indigenata, ele dizia até nesses termos, posse indigenata, é diferente das demais posses, totalmente diferente. E aí, bom, aí vem o fim da trajetória política e intelectual desse homem, que foi já muito doente. Em 1922 é aposentado pelo presidente Epitácio Pessoa e falece em fevereiro de 23, no Rio, sendo sepultado no cemitério da Consolação. E aí eu crio um paralelo, só uma provocação mínima, né? Porque João Mendes Júnior era praticamente desconhecido nas letras jurídicas e na história do direito no Brasil, quando Rui Barbosa é tão exaltado, né? Isso tem uma razão, né? Isso tem... mas aí, enfim, necessita de muito mais pesquisa para a gente dar mais realce a tudo isso. A biobibliografia dele é uma coisa impressionante, começa com uma monografia sobre a história do município de São Paulo, em 82, mas ele deixou várias obras que foram postumamente publicadas, e inclusive, né, o trabalho, né, sobre direito processual, já buscando, em 1910, um direito processual humanístico, né, que não excluísse os jurisdicionados do acesso à justiça, né? Tudo isso era uma preocupação de João Mendes de Almeida Júnior. O processo criminal brasileiro, ele já teve os livros dele, né? Direito que ele chamava de direito judiciário, que era o processual, né? Eles chamavam assim. Também teve algumas edições. Só que não adianta, não ressoa. Hoje ele é uma pessoa completamente desconhecida, né? No direito brasileiro, no direito constitucional, quase absolutamente não citado. Só sobrou dele, em grande medida, para citar o indigenato, que hoje o STF, que o abrigou, quase é idiosincrático, porque no mesmo STF tem gente que defende, né, muito o indigenato de João Mendes, tem muita gente que ataca e que diz que isso é uma fantasia que não corresponde mais à realidade, porque enfim, vem todas as considerações lá que deram origem ao tal marco temporal em 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da Constituição. Só para encerrar, nesse artigo e na monografia, em tudo que eu tenho pesquisado e lido, concordo totalmente com o professor José Afonso da Silva, quando diz que marco temporal é uma coisa que não deveria, né, muito que existir, não tem muita lógica para os direitos territoriais indígenas. Mas se existir, e aí eu defendo visceralmente a mesma coisa, se existir um marco temporal, não pode ser 88, porque o indigenato do ministro João Mendes de Almeida Júnior foi reconhecido em 34. Então, se existir um marco temporal, não está na Constituição atual. Não adianta você dizer que a Constituição revoga o Estado anterior, cria um novo Estado. Sim, cria, mas você não pode em prejuízo, né? Porque é isso, a discussão maior é essa. O dogma da segurança jurídica não pode valer só para o não indígena. A segurança jurídica, beleza, é dogmática, mas ela tem que valer para os índios também. Eles não podem viver em insegurança jurídica, né? E a questão central é toda essa. Você não pode garantir a segurança jurídica para quem não é indígena e tirar deles. Então, se existe um marco temporal, que eu acho problemático, mas entendo que o direito viva também dessas convenções, o marco temporal é 16 de julho de 1934. Porque ali o indigenato dele foi constitucionalizado. E ali foi dito que as terras indígenas não poderiam ser alvo de negociação, enfim, tudo que era o direito inalienável, o direito inoponível, etc. Tudo que a gente defende, que obviamente, mais do que nós defendemos, os indígenas defendem, né? E a questão é essa, né? É uma questão fulcral, sem dúvida, para o indigenismo, mas muito mais para os povos indígenas, né? Então é isso, pessoal, que eu queria apresentar para vocês. Não sei se vai exceder a hora aí. Tá tranquilo? Se tiverem dúvida, alguma coisa, me coloco à disposição. Aí as perguntas ficam para depois? Pois é, eu não sei se aqui já ainda está na hora. Não tem ainda, só queria fazer uma observação. Peço usar o microfone, o pessoal também pega. Só queria fazer uma observação. Na sua última frase, você disse o Renato nasceu com a declaração do João Mendes Júnior. E, na verdade, o que ele fala
é que o indigenato é um direito anterior à própria formação dos Estados Nacionais. Claro. Então é 1500, não é quando ele falou, ele mesmo fala que é antes da formação dos próprios Estados Nacionais. Então, antes de ser Brasil, antes de ser colônia portuguesa, antes de ser Paraguai, antes de ser colônia espanhola, já existia o direito originário dos povos indígenas. Tanto é que ele remete a 1600. Sim. Eu realmente nunca tinha ouvido falar. Essa da faculdade aí, a gente sempre ouve, né? A do Rio de Janeiro lá. Mas, enfim, o que eu achei interessante foi duas datas que eu vi de passagem ali. 1831, que não sei se foi o pai dele, que ainda era ativo, que foi quando eu anotei aqui, o João Bonifácio de Andrada Silva assume a primeira regência em 1831. Isso aí a gente já estudou bastante. E o Andrada Silva, ele era também esse começou a pregar, aliás, Rondon, depois eu vi outra data, lá em 1910, onde ele estava atuante também, provavelmente ele deve ter conhecido Rondon, Sim. Com certeza, porque é mais ou menos, Rondon se declara seguidor do José Bonifácio de Andrada Silva. Você vê que tem um encadeamento histórico aí que realmente é interessante para vasculhar, né? Só uma observação que eu vi. Quem mais quer comentar? Camila quer falar algo? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho. Você mencionou aí bem rapidamente o fato dele não ser muito conhecido, né? Então, se você puder desenvolver a sua hipótese, porque de certa forma não é conhecido, mas né? A sua... Esse indigenato, enfim, ele está recuperando da legislação colonial, e aí citando o Alvará de 1680, mas que na verdade também já é uma leitura, como você mesmo disse, né, do justnaturalismo, que se remete ao Vitório. Eu acho que inclusive a gente deve trabalhar isso, né, durante essa semana, mas justamente você citou como José Afonso da Silva, que é alguém que recupera o próprio João Mendes Júnior, né, e que portanto está na base do que é a nossa Constituição vigente, e aí nesse sentido de fato ele tem uma influência que não é pouca coisa, né? Então por que, né, onde é que está aí a contradição entre ter a influência mas não ser conhecido? Mais alguém quer perguntar algo? Pode ser? Então, começando pela questão da Camila, que aí já aborda as demais, né, que justamente são dúvidas sobre o porquê de eu comentar isso. Para mim é um paradoxo. O nome dele é o nome do maior fórum da América Latina, que é o Fórum de São Paulo, João Mendes Júnior. O nome do pai dele é o nome da praça do Largo São Francisco, Praça João Mendes. Mas o pensamento deles não é conhecido. Aí é que entra todo... Por que eu digo isso? Porque, na verdade, esse pedaço do pensamento dele, da herança justnaturalista, evidente, católica, do indigenato, porque foi constitucionalizado pelos herdeiros dele, porque ele morreu em 23, em 34 o pessoal, né, enfim, naturalmente, alunos, amigos, enfim, e correligionários, de alguma maneira, conseguiram isso, constitucionalizar esse tipo de pensamento, ficou. Mas eu acredito que grande parte do resto não tenha ficado. E aí, assim, eu acredito muito disso, a afiliação dele, o fato dele ser, como eu comentei com você, e ontem até falei lá na UNB, quando fui chamar, uma coisa que outsider muito mais do que insider, né? É alguém que teve muito mais tempo fora do poder, sempre, querendo assumir o poder de outra maneira, com outra estrutura, queria restaurar a monarquia, né? Não conseguiu. E aí ele estava sempre fora. E aí você, quando compara com o Rui Barbosa, evidente que o Rui Barbosa foi senador da República, ficou lá o tempo inteiro no poder, você vê que, claro que é uma comparação
meio tola, mas a questão é, um ganha um foro altíssimo, né? Quer dizer, o Rui Barbosa, ele é quase que divinizado no direito brasileiro, né? Tanto que embaixo da cruz, eu digo isso está aqui nesse artigo, embaixo da cruz no Senado e no Supremo Tribunal Federal está o busto do Rui Barbosa. Isso é um endeusamento, que não é problematizado pelos juristas. Muitos juristas acham, não direi, né, de forma comum, de boa, o endeusamento do Rui Barbosa. Quando você endeusa um, outros, vários aí que existiram, não ganham nem um pedacinho do panteão. E o João Mendes de Almeida Júnior é um desses casos que eu vejo, né? Como ele, há muitos que não tiveram o seu pensamento apreciado da maneira como o Rui Barbosa teve. E eu acho que não é à toa que ele fosse um advogado de escravizados negros e depois tenha voltado seu olhar para os indígenas, que também eram escravizados até 1888. Porque eu inicio essa contribuição aqui ao João Mendes, que saiu aqui, justamente falando de uma senhora indígena no Rio de Janeiro, que era escrava de uma família do interior de São Paulo. E ela dizia, eu sou escravo, mas eu sou filho de índia. Ela dizia, era o relato dela, era o relato dessa senhora. Mas, de fato, nós sabemos que até 1888, se indígenas fossem apresados, né, dessa maneira estúpida e colonial lá do passado e tal, e fossem misturados a uma escravaria de uma fazenda, eles passariam, sobretudo porque haveria com certeza mestiçagem, né, eles passariam por escravizados negros africanos, sendo ameríndios, né? E aí eu inicio, não à toa, com o caso de uma senhora chamada Dona Maria Chatinha, que um padre lá da Tijuca, na década de 1980, entrevistou e que tinha sido escrava de uma família. Aí ela, claro que ela já confundia muito, dizia que o proprietário dela era um Barão Salgado da Rocha, mas não existia nenhum barão com esse nome em São Paulo. Aí, enfim, eu vou lá explicando, né, buscando a contextualização da fala da Dona Maria Chatinha, mas justamente para mostrar o problema escravista na sociedade brasileira, a herança escravista que é gigantesca e que é óbvia, tem tudo a ver com o que você falou antes, e com as grandes questões. Por que o SPI nasceu com o nome de LTN? Ele nasceu com o nome de LTN, que é a única justificativa para você pegar um pequeno naco do orçamento da República para designar para a civilização dos indígenas, era que eles fossem trabalhadores nacionais. Então, tá intimamente ligado uma coisa na outra. Aqueles que tinham saído da escravidão, que eram os negros, né? E aqueles que, vamos dizer, nunca tinham deixado de alguma maneira de estar nela, que era o apartheid não oficial brasileiro, que eram os indígenas, tinham que virar alguma coisa, eles têm que produzir, têm que ser produtores, né? Tem que ser... Então, o João Mendes, ele não pode sair tanto desse parâmetro do seu tempo. Ele também acreditava. Só que ele, diferente dos outros, ele dizia, não, só que tem uma coisa, né? Tem uma pedra aí no meio desse caminho. O direito deles, se eles um dia, né, ele não chega a dizer isso, mas dá para você perceber um pouco que ele está ali dizendo, se ele um dia caminhar para reconhecer a propriedade dessas terras, que eles teriam tal, não é bem isso, né, porque ainda não havia essa ideia, né, de que a União seria a proprietária plena, enfim, tudo caminhava nesse sentido. Mas ele diz, eles têm um modo diferente de possuir, né? Lógico que ele não podia pensar com a nossa mente atual. Eu acho que ele nunca imaginaria que em 2018 haveria 60 povos isolados no Brasil. Ele não ia acreditar nisso. Ele ia acreditar que essas pessoas, se elas não fossem protegidas, elas iam ser exterminadas. E iam mesmo. Tudo caminhava. Essa coisa da gente também romantizar, né? O Rondon e ele mesmo, todos, eles estavam ali vendo o que já acontecia. Porque tinha Estado, eu sempre comento isso, a gente na demarcação de terra indígena, a gente lê relatórios de presidente de província e governador do Estado. Tinha o Estado de Santa Catarina, contratava pelo tesouro do Estado, bugreiros. Bugreiro era o assassino dos índios. Então o tesouro estadual pagava um servidor público para matar índio. Então claro que eles iam ser exterminados. Essa coisa não, porque aí os índios podiam fazer, há vários futuros no passado, isso é real. Mas a questão, o que a gente olha ali é que a tendência maior era o discurso de dizimação mesmo. Não servem se não forem
trabalhadores, se não virarem cidadãos exemplares, trabalhando, etc. Então, eles não iam ser mesmo respeitados. Quando o SPI surge, não surge nos moldes como o João Mendes ia querer, mas ele reconhece. Quando ele publica o livro, ele coloca a opinião dele para o público. Ele diz: reconheço no Dr. Rodolfo da Rocha Miranda, que é o ministro que faz nascer o SPI, no presidente Nilo Peçanha, que dá para o coronel Rondon administrar. Ele diz: reconheço nele um luminar, porque está no governo e está pensando numa gente tão abandonada que são os nossos índios. E aí até voltando desde que você falou do número, né? Eu li um almanaque esses dias, lá em casa tem um monte de almanaque, tem um de 1898, que fala assim: a República deu esse número, né? O representante nosso na Europa, acho que na França, deu um número de 600 mil indígenas selvagens em 1898. É um número interessante, a República deu esse número, né? 600 mil em ordem selvagem, quer dizer, afora aqueles que não estavam selvagens. Então, você pode ver um número, sei lá, de 1 milhão em 1898, quando a gente achava, às vezes falando disso, né, a gente não sabe esses números, né, os números oficiais que eram dados, e aí a gente fala, no final do 19 já não tinha mais ninguém. Não é verdade, a própria República dizia que calculava em 600 mil os selvagens, imagina os demais, né? Então, assim, tinha muito indígena, né? E aí agora a gente vai ver do século XX, esses que a gente chama de renascimento, etnização, sei lá os termos. Não gosto muito da ideia, porque a ideia é que eles já eram índios mesmo e criavam essa identidade caboclo para não ser perseguido. Mas a questão é essa, e aí entrando, né, no que o Fernando e a Maria Lúcia comentaram, eu vejo como um paradoxo de fato. O próprio José Bonifácio, aquilo que o José Bonifácio defendeu para os indígenas não foi o que ocorreu, né? Ou foi muito parcialmente. Esses herdeiros todos do pensamento bonifaciano, do pensamento de assimilar, mas de modo gradativo e com fraternalidade, né, que depois vai ser o lema do Rondon por excelência, que as pessoas acham que é do Rondon, que ele não é do Rondon, é uma coisa que já tinha no 19 todo com homens como o Zé Bonifácio mesmo, cujo projeto que vingou não foi o maior, mas que foi, ele é um dos fazedores, né, um dos pais fundadores do Estado Nacional Brasileiro. Aliás, ele é mais do que Dom Pedro, ele que fez Dom Pedro virar o que virou. Mas a questão são projetos, né? São projetos, alguns vingaram mais, outros muito menos. O SPI-LTN ficou, diz o João Mendes reconhece, dentro da República, um ou outro que se interessaram na civilização dos povos indígenas, como ele chamava. E aí ele diz: eu sou totalmente estranho a essa política que se faz, que ele condenava, já achava toda corrupta e tal, mas ele diz: eu reconheço quem tem mérito, e ele tem o mérito. Ele fez isso, se preocupando com os índios, criou esse SPI, que depois, né, virou só SPI de fato, e cujo grande nome é o Rondon, que também é grande nome mesmo, e reconhecia suas limitações, né? Quando surgiu Darcy Ribeiro, reconheceu o gênio de Darcy Ribeiro como algo muito superior a ele, mas que, enfim, são grandes nomes, porque são pessoas que pensaram que os indígenas seriam sim assimilados e integrados, mas que isso não poderia vir senão de uma maneira fraterna, né? Que, obviamente, no caso do Rondon, ele era positivista, visceral, mas no caso do João Mendes não, ele era católico radical. Então são visões de mundo também, né? Visões de mundo, de proteção. A gente hoje em dia vai se deparar com a herança da tutela. Eu aqui comento dos outros ministros do STF que se debruçaram sobre o tema indígena, em geral esses que são de formação mais humanística, católica em geral, eles pensam muito nisso, mesmo que às vezes estejam falando dos índios como enfim, né? Não vou usar esse termo aqui que tem sido usado aí agora, zoológico, não sei o que lá, mas que vem de uma maneira, não sei se só romântica, mas desconhecedora dos fatos, entendem que os índios estão lá protegidinhos na sua selva, no seu habitat, como eles falavam, né? Hoje tudo isso pode ser muito aprofundado, tudo isso pode ser muito mais refletido, mas era o que eles tinham de ferramental, né? Eles não podiam pensar com a nossa cabeça, né? Anacronismo isso. Então, dentro do que eles podiam pensar, eles defenderam, e sobretudo João Mendes Júnior, defendeu visceralmente o direito dos indígenas a usufruto absoluto, né, das suas terras. E, claro, ele dizia, né,
adiantando-se ao voto do ministro Zavascki na TI Limão Verde. Ele dizia: os índios não têm que provar nada. Eles não têm, isso ele, no texto de 1902, não tem que provar num papel, num documento, que eles têm uma terra. Porque quem tem que provar somos nós. Eles já tinham a terra. Ele diz: o título adquirido é para quem não é indígena. Esse sim tem que provar a cadeia dominial lá da propriedade dele. O indígena não. Ele dizia, se ele não está aqui, é porque ele foi tirado daqui e foi colocado em outro lugar. Mas é claro que ele estava aqui. E aí ele foi tirado, foi colocado. Ele foi para cá, porque com certeza aqui ele foi, né, esbulhado, assassinado, e aí ele andou. Né, a comunidade daqui foi para cá. E aí, inclusive, ele, como conhecia muito história de São Paulo, história das bandeiras, ele vai contando essa história no livro dele, das descidas, né, das correrias. E aí ele fala do barbarismo que era gente que queria fazer tiro ao alvo matando os índios. Né? Ele fala isso tudo. Ele denuncia tudo. Como um católico, ele tem uma visão também até da culpa cristã, né, judaico-cristã, ele tem essa visão de que há uma dívida, você tem que remir essa dívida. Que né, dentro do movimento abolicionista, o vocábulo redenção, ele, na verdade, catalisava, digamos assim, todas essas dívidas. Né? Eles diziam, tem que haver a redenção do Brasil. A redenção não é só a princesa abolir a escravidão assinando uma lei. A redenção é educar todos os herdeiros da escravidão, que são os que eram escravizados, né? Os herdeiros dos escravizados, que eram os negros. E aí dizem também os índios, né? Porque os índios também eram escravizados. Essa é a verdade, né, da nossa história. Né? Enfim, é isso. Alguém mais? Algum posicionamento? Questão?